Por que fazer leitura em voz alta é importante? A leitura em voz alta traz grandes benefícios e habilidades para as crianças. A leitura em voz alta traz uma grande influência na hora da alfabetização e, além disso, cultiva o encantamento pela leitura nas crianças. A leitura em voz alta deve ser cultivada inicialmente na família e iniciada com a criança desde muito cedo. As crianças que escutam história desde cedo desenvolvem uma sensibilidade especial para os conteúdos das histórias. A leitura em voz alta apresenta vantagens diferentes em relação às comunicações diretas. Então, a criança ela não consegue aprender palavras novas somente com a nossa comunicação com ela no dia a dia. Ela deve ter o hábito da leitura em voz alta para que assim ela desenvolva o seu vocabulário e aprenda palavras novas e os seus significados. Veja como a leitura em voz alta ela é rica. Ela é rica porque nessa historinha aqui, no clássico Patinho Feio, há muitas palavras que a criança vai escutar que provavelmente você não fala na comunicação direta com ela, provavelmente, né? Não sei, eu não sei como é a comunicação de cada pai e de cada mãe com seu filho. Então vamos ver aqui algumas palavras que ao ouvir a história, ela vai gravar essas palavras e provavelmente vai falar depois, né? Falar essas palavras e sabendo também o significado delas. Num trechinho diz assim: a mamãe pata fala: quando crescer ficará bonito, pensou esperançosa a mãe pata. Em outro trecho temos pobre patinho vivia triste e não brincava com ninguém por causa da sua feiura. Em outro trecho temos também estava triste com seus amigos e por isso venceu o medo e adormeceu ali mesmo. Correu e encontrou um lago onde alguns patos selvagens brincavam alegremente. Em outro trecho, com o tempo foi ficando mais forte e robusto. Em um outro trecho, ora, olhe seu reflexo na água, pediu o cisne. Então resolveu juntar-se àqueles lindos e majestosos cisnes e viveu feliz para sempre. Veja como a leitura em voz alta ela é muito rica, ela enriquece o vocabulário da criança. A leitura em voz alta também traz muitos benefícios e habilidades, como enriquece o vocabulário da criança, cultiva o encantamento pela leitura, trabalha a memória e a atenção da criança e, além disso, torna a criança um mini leitor. A leitura em voz alta torna a criança um leitor eficiente no futuro. Ela terá o hábito da leitura sempre e quando adulto, principalmente, serão aqueles adultos que sempre estão lendo, buscando novas coisas por meio da leitura. A leitura em voz alta cria um vínculo com os pais e as crianças. E além de criar esse vínculo, desenvolve a linguagem da criança e desenvolve habilidades socioemocionais muito importantes para ela. A leitura em voz alta desenvolve a empatia da criança e a ajuda a compreender a história, a compreender a profundidade da história. Ela também ajuda na imaginação da criança. E nós pais somos os facilitadores dessas crianças na hora da leitura, na hora da contação de histórias. Porque a leitura em voz alta deve ser cultivada inicialmente na família. Porque em algumas escolas tem a questão da leitura, né? Tem um círculo de leitura, tem leituras todo dia. Mas a escola não consegue transmitir para as crianças o que o pai e uma mãe conseguem transmitir em casa. Consegue transmitir emoções, entonações, fazemos perguntas, damos espaço e autonomia para a criança falar sobre a história, para a criança se colocar no lugar do personagem, para a criança
ser movido e ter emoção na hora daquela história. Então, algumas escolas, não são todas, mas se algumas escolas não conseguem transmitir aquela atenção, aquela motivação, aquela emoção que os pais conseguem transmitir em casa na hora da leitura. Esses hábitos de leitura, de contação de história, devem ser diários e fazendo assim, você verá o quanto a leitura mudará a vida do seu filho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Até o próximo vídeo.